Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando diretamente do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Vamos falar nesse vídeo sobre as características da Umbanda, tais como práticas e crenças que compõem o senso comum no universo da religião, aquilo que está universalizado, independente da procedência do terreiro, independente da simpatia ou da iniciação do dirigente, aquilo que a gente entende que são pontos incomuns que existem nas diversas umbandas. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que provocar o diálogo, temos que ter maturidade para lidar com as diferenças. E a Umbanda, em essência, ela não exclui ninguém, ela dialoga, ela conversa, ela instrui, ela orienta. Então, a gente percebe que Umbanda se distingue das demais religiões, seja codificadas do livro ou mesmo da diáspora, porque ela é uma religião dinâmica e ativa que está se transformando no tempo. Mas que pontos em comum seriam esses que nós podemos dizer que identifica e que faz parte do senso comum umbandista, digamos assim? Eu fiz uma pequena nominata aqui para nós irmos dialogando. Por exemplo, reencarnação. Esse é um ponto que prepondera, hegemônico dentro da Umbanda, sem impor um dogma, mas é muito raro não ter uma casa de Umbanda que não acredite em reencarnação, né? Não aceite a reencarnação. Guias espirituais nas formas de caboclos, pretos velhos, crianças, exus, baianos, boiadeiros, marinheiros e ciganos. Podemos afirmar que as formas espirituais que se manifestam na Umbanda, elas são, por vezes, excluídas nas outras religiões mediúnicas ou pré-conceituadas, e a Umbanda dá abertura para que todas venham se expressar por dentro do seu mediunismo. Orixás africanos, sincretizados ou não. Já há um senso comum que os orixás, a origem dos orixás é da religião tradicional iorubá, que nos remete hoje a atual Nigéria, Benin, toda aquela região ali que foi berço desse saber que veio para o Brasil, e ele está vivo e pujante no Brasil, ao contrário dos seus locais de origem, que hoje estão controlados, aculturados pelos muçulmanos e católicos. Então a Umbanda, ela equilibra a oralidade com a escrita e que dá essa força para ela se perpetuar no tempo. Não vão aculturar a Umbanda, não vão dominar a Umbanda. A Umbanda é livre, veio para ficar nessa pátria verde e amarela. Por mais que nós tenhamos intolerância, por mais que nós tenhamos preconceito e perseguição, infelizmente, dos nossos irmãos neo-evangélicos da atualidade. Monoteísmo, a Umbanda acredita num Deus único, que embora ela possa ter um panteão de divindades, dependendo da escola e da afinidade do dirigente, mais orientalista, mais africanista, mas ela acredita, ela tem a ideia vigente de um Deus único, então ela é monoteísta. Magia, independente da forma, ritualística, cerimonial, a Umbanda pratica e é magística em essência. Vestimenta branca que nos iguala a todos, a vestimenta profana não nos distingue por dentro dos terreiros e dos templos. Altares com ou sem imagens, com otás, com pedras sagradas ou não, símbolos dentro da lei de Pemba. Então, o que nós entendemos como um congá. Todos os terreiros têm um congá, um altar, com ou sem imagem, com ou sem otá, pedras sagradas, com ou sem símbolos dentro da lei de Pemba. Música sacra dos terreiros, orquestra com atabaques, adijá, xequerê, gogô, ou só pontos cantados com ou sem palmas de acompanhamento. O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas autorizou o atabaque na tenda espírita São Jorge, se eu não me engano foi a 7ª ou 8ª tenda fundada pelo Caboclo na época, com aval do Caboclo. Uso de guias e colares, consagradas dentro de um fundamento de magnetismo para fixação das vibrações, seja de falangeiro ou de orixás.
Uso de defumações e folhas de uma maneira geral, resinas e sementes, como elemento de rito. Sacerdotes e sacerdotisas têm denominações diversas. Pode ser chefe terreiro, zelador, Ialorixá, Babalorixá, Tata, não importa. Os dirigentes ou sacerdotes têm uma denominação diversa dentro da Umbanda. Uso de oferendas para atrair energias positivas ou afastar energias negativas. A Umbanda se utiliza de oferendas, junto aos sítios sagrados dos orixás, junto à natureza ou internamente nos seus templos. E por último, os atendimentos espirituais públicos com médiuns em transe, a chamada incorporação, os estados alterados superiores de consciência. Esses pontos que eu falei, eles são cruciais para definir o que é a Umbanda. Esse último, o transe, uma incorporação e o aconselhamento nas engiras, a Umbanda tem essa característica. Você chega no terreiro, você vai ter o aconselhamento, passe o aconselhamento e falar com o médium em transe, num estado alterado e superior de consciência. Não quer dizer que ele esteja inconsciente, mas ele estará alterado, estará em transe. Isso é uma grande característica da Umbanda. Esperamos contribuir com esse pequeno vídeo, que exalta os pontos incomuns que é de senso vigente na comunidade umbandista, independente da procedência do terreiro, do dirigente ou da dirigente, para que nós reforcemos em nós os pontos de igualdade, de semelhança, buscando o diálogo. E quando nós formos visitar um irmão, uma casa irmã, um outro terreiro, quando nós vamos num seminário, numa palestra, num encontro, num congresso, procuremos sempre olhar as igualdades e minimizemos as diferenças, meu irmão. É chegado o momento de diálogo, é chegado o momento de termos maturidade de lidar com as diferenças, lembrando que os orixás são aspectos divinos que estão aqui nos auxiliando para o nosso brilhamento de caráter e para o nosso melhoramento. Mas se nós não buscarmos em nós esta aproximação, essa porosidade entre irmãos de uma mesma religião, não são eles do lado de lá que vão fazer por nós. Nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, meu irmão. Até a próxima oportunidade.